Essa é a pergunta mais interessante, né? Porque começou, eu achei que a gente deveria fazer um estudo ali na Quineia sobre o que aconteceu com o sonho da classe média no Brasil, né? Porque o sonho da classe média no Brasil é o sonho que eu acho que vem desde os 30 anos do Plano Real, né? Que a gente estabilizou a moeda e, de alguma maneira, a gente deveria ter criado uma classe média no Brasil. O que é classe média? Antes de falar de números, o que qualquer pessoa, eu acho que entende por ser classe média, né? Não é o sonho americano, o sonho brasileiro. Eu acho que ser classe média, o sonho brasileiro da classe média é: eu tenho uma casa onde eu tenho segurança, onde eu posso ir e vir. Tá? Eu tenho o poder público ao meu redor e eu tenho o direito de ir e vir dentro de uma casa segura. Eu tenho acesso à educação. Eu tenho a esperança que meus filhos estudando, eles vão ter um futuro melhor do que eu tive. Eu tenho acesso à saúde. E eu tenho acesso a, logicamente, eu tenho segurança alimentar, e eu tenho acesso a algum tipo de lazer, né? Eu tenho uma relação prazerosa com a minha família. Eu posso, pelo menos uma vez por ano, fazer uma viagem com eles, eu posso ter um final de semana gostoso com a minha família, eu vivo com segurança alimentar, eu vivo com segurança física, eu tenho acesso à saúde e educação, e eu posso olhar para a minha família, eu posso formar uma família de forma que eu acredite que o futuro dos meus filhos vai ser melhor do que o meu. Isso, para mim, é o sonho brasileiro, é o sonho de ser classe média. Acontece que se você olhar para o... E que não é renda média, né? Porque se olhar para a renda média brasileira, é R$ 3.600. Deve se dizer assim, bom, coloca tudo isso na conta, mesmo que você saia de Rio e São Paulo e você pense no Brasil como um todo, isso não dá nessa conta que eu falei, certamente não dá, tá? Agora, essa é a média ainda, essa né? é a Puxada média. para cima, Essa é a milionários, média pô. puxada para cima. Agora, a coisa mais impressionante que eu acho que as pessoas não percebem é o que é ser 1% dos brasileiros. 1% é R$ 25.000. Se você tem uma renda de R$ 25.000 mensais, e tem muita gente aqui assistindo o programa que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, os maiores centros, e diz assim, tudo isso que esse cara falou, para quem vive em São Paulo, normalmente não cabe R$ 25.000. Eu moro em São Paulo, por exemplo. Tá? Mas isso é 1%. Gente, isso é 1% da população. Então, o sonho da classe média brasileira hoje é tão distante da realidade dos números em si, que eu disse assim, cara, vamos tentar explicar esse fenômeno. Vamos tentar explicar porque, ao longo do tempo, a gente... E aí, por que isso começou também? Porque chegou aquela estatística máxima, né, que foi publicada mais recentemente, assim, os brasileiros pagam 30% da sua renda em juros, em custos de empréstimo. Né? Quer dizer que desses 3.600 já sumiu um terço, tá? 1.200 sumiram, né? Que é pagamento de juros e principal sobre dívida que a pessoa vai rolando e vai acumulando a um custo aí de quase 50%, que a Selic é 14%, mas esse cara tem crediário, esse cara tem crédito rotativo, então o custo desse cara é muito maior. Né? Então esse cara não fez nada, 2 anos dobrou essa dívida dele. Né? Essa dívida vai ter que ser renegociada, a gente vai falando de desenrolas. Então, por que a gente chegou num ponto em que o brasileiro ficou com 1/3 da sua renda comprometido com juros? Essa é a pergunta a ser respondida e por que o sonho da classe média não foi realizado mesmo depois de 30 anos de estabilidade da moeda. E na sua visão, por que isso aconteceu? Cara, eu queria começar lá de trás, para a gente tentar entender o que é o Brasil, o que foi o Brasil até que eu vivi. E que muita gente, talvez mais certamente, acho que a maioria das pessoas que assistem são mais jovens do que eu, não entenderam ou não entendem até hoje como é que a gente partiu e onde a gente chegou até agora. Eu gravei um programa até recentemente com o Bruno Garchagen, eu acho que eu pronunciei certo o nome dele. Garchagen. Em que a gente só fala da história do Brasil. Tá? É um programa maravilhoso, só sobre a história do Brasil, e para a gente tentar entender algum desses problemas. Mas se você parar para pensar o Brasil, né, como é que a gente tentou começar a formar a classe média, a gente saiu de um Brasil em 45, depois da Segunda Guerra Mundial, que era um Brasil um Brasil rural, um Brasil não industrializado, um Brasil que estava buscando, né, o seu processo chinês, né, o seu processo de sair de ser uma economia rural, de sair de ser uma economia não industrializada para se industrializar, né, e fazer o seu processo de infraestrutura e crescimento. E a gente viveu o nosso período China. O período China, 45 a 75, foi o período que a gente cresceu 7, 8% ao ano, a gente era o tigre sul-americano. E ali, eu me lembro, eu nasci em 72, tá?
Quando eu nasci, existia uma classe média brasileira. Até se você olhar ali no Rio de Janeiro, aqueles programas que... Anos Dourados, série da Globo famosa, né? Era aquela fase em que existia uma... Eu nasci numa família na Tijuca, em que meu avô era um contador, e realmente existia uma classe média ali em volta, o que a gente entendia como classe média. E existia muita esperança, existia uma pujança no Brasil de que o Brasil deu certo, de alguma maneira, tá? E aí meu pai sempre fala a piada de que, cara, tudo começou a dar errado quando eu nasci. Né? Depois que eu nasci, tudo começou a dar errado, e porque eu nasci em 72, 73 foi a crise do petróleo. Né? A primeira crise do petróleo. E 79 foi a Revolução do Irã, foi a segunda crise do petróleo. E depois, na década de 80, o Brasil defaltou na dívida externa dele, e a gente não tinha petróleo, não tinha nada. Eu tinha amigos da Petrobras que falavam, Rui, até mais velhos que eu, diziam assim, cara, Rui, naquela época a gente trocava frango por petróleo, então não tinha divisa nenhuma, a gente ligava lá para o Irã, ligava lá para o Oriente Médio e dizia assim, olha, vocês estão querendo frango, a gente está precisando de petróleo, então é escambo, eu não tenho dólar, vai ser frango por petróleo, porque não tinha, na verdade. E aí foi a fase da destruição da classe média brasileira, porque eu nasci numa família, um núcleo familiar estruturado, em 72, em que esse núcleo familiar, em termos financeiros, foi gradualmente destruído na década de 80. Porque a década de 80 foi a década dos 13 trilhões de inflação acumulada. E foi uma fase que qualquer... Não adianta você tentar formar capital. Os juros reais eram negativos. Era uma situação em que o capital era confiscado, que foi o caso do Plano Collor, a questão de que a base monetária era destruída, e não existia maneiras de você guardar ou formar ou começar a formar riqueza. O que aconteceu naquela época é que a classe média foi dizimada. Por incrível que pareça, eu nasci numa família em que a mãe é médica e o pai é um farmacêutico formado pela UFRJ, e trabalhou na Anvisa. Você me diz assim, esse cara devia ter uma vida de classe média. Não, eu tinha uma vida muito, muito difícil naquela época. Até o negócio da minha mãe deu errado, uma série de coisas, porque naquela época as coisas davam errado. Então você destruiu ali naquela década de 80 e 90 o sonho da classe média. Você vivia esperando gatilho salarial, porque tinha o gatilho salarial. Se batesse 20% de inflação, o seu salário era automaticamente refeito. E eu comecei a trabalhar nesse aspecto. Né? Em 93 que eu comecei a trabalhar, formalmente, eu recebia meu salário e descia correndo para comprar um terno. Era duro mesmo. E eu dizia, se eu não comprar hoje, eu não compro mais esse terno. Então, não havia capacidade de você formar riqueza. Então, um país muito empobrecido. E olha só, a gente foi de 90, isso tudo tem relação, tá? Até com a estrutura política do Brasil. Porque a gente foi... Lembra a música da Copa? 90 milhões em ação. E a gente foi para 200. Só que a gente foi de 90 para 180, basicamente, naquela época, num período em que o país não crescia, a renda per capita não crescia, não havia acumulação de riqueza, não havia geração de riqueza. O que gerou? Um imenso bolsão de pobreza. A gente gerou um bolsão de pobreza sem educação, sem acesso à saúde, sem acesso a saneamento, e que acabou virando, de uma maneira ou de outra, um grande grupo de manobra muito suscetível a manipulações políticas, a sedução política. Porque você não tem riqueza, você não tem educação, você não tem saúde e saneamento, é muito fácil você ser, de uma maneira ou de outra, manobrado politicamente para um lado e para o outro. Então, esse grupo, e isso é muito importante, que a gente podia ter se desenvolvido. Mas chega 94. 94, você finalmente tem a estabilização da moeda. E eu digo, todo mundo, já falei isso várias vezes, vou falar novamente, acendo todo dia uma vela para PUC-Rio. Todo dia ali acende uma vela para o Edmar Baixa, André Lara Rezende, Gustavo Franco, todo esse pessoal, que eu não mencionei o nome também, já entrevistei vários deles, mas eu sou da Nóbrega, que trabalhou na estabilização do país. Todas essas pessoas que dedicaram a carreira deles na estabilização da moeda brasileira, acendam uma vela. Se não fosse esses caras, a gente tirar a Argentina até hoje, porque a Argentina nunca saiu desse ciclo. Então, em 94, com a estabilização da moeda, e o começo das reformas, a gente pela primeira vez começou realmente a pegar a relação dívida-PIB brasileira e dobrar a relação dívida-PIB. Aí deixa eu descrever para vocês a questão de como isso acontece. A gente fez uma analogia bem interessante, tá, para explicar o Brasil do período de estabilização da moeda, né, os primeiros governos do Fernando Henrique, os primeiros governos Lula e o Dilma I.
esse período que vai de 20 anos, de 1994 a 2014, onde a gente cai na maior crise